Se você quiser abrir também, nós vamos ler Jó, capítulo 14, verso 1, verso 2 e verso 3. Isaías, capítulo 40, verso 6 a verso 7. E Jó, capítulo 14. Está projetado, mas os irmãos podem acompanhar em suas versões. Diz assim: uma vez, Isaías capítulo 40, do verso 6 ao verso 7, uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Verso 8 ainda diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jó, capítulo 14, verso 1, 2 e até o verso 3 diz assim: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Questionamento da palavra do Senhor, mas repito o verso 1 e o verso 2 só. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Que a palavra do Senhor fale conosco, amém? Eu me lembro, muito obrigado, lindão, eu vou beber a sua água abençoada aqui. Deixe-me abrir um parênteses antes de seguir na mensagem, só para dar uma informação aos irmãos. Essa semana foi inaugurada mais uma igreja batista em nossa associação. Foi construída a igreja em Terenos. Então nós estivemos lá, o Tarumã se fez presente, eu estive lá com o Isaac, segunda e terça-feira, nós estivemos lá trabalhando, terça e quarta, aliás, trabalhando. Em uma semana nós temos levantado praticamente uma igreja. Geralmente tem sido assim, a gente ganha a parte pré-moldado dos americanos, e em mutirão juntamos os pastores e mais alguns, chamados hoje missionários construtores da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, e em uma semana a gente entrega a igreja pronta, levantada as paredes, rebocada, colocada piso, faltando só os detalhes depois de pintura e outros acabamentos mais parte elétrica, tudo pronto. O Tarumã participou, contribuindo lá com mais uma igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Voltando ao texto, eu queria partilhar com os irmãos sobre a brevidade da vida humana, como diz o salmista, a efêmera vida humana, e o valor da eternidade. A brevidade da vida humana e o valor da eternidade. Já há um tempo, Deus colocou essa mensagem no meu coração, quando abri uma mensagem enviada naqueles grupos que a gente recebe de mensagem todo dia, de conversa, mas uma mensagem pregada pelo pastor Billy Graham, falando exatamente sobre a brevidade da vida, sobre o tempo e a nossa vida. É certo que quando a gente fala de tempo na Bíblia, há duas formas de vermos. Uma é o tempo cronológico, esse que a gente mede segundo, dias, e a gente vai ver alguns dados esses que são importantes dos nossos dias contados no mundo, mas a gente pode pensar em tempo como oportunidade, o tempo que Deus nos dá oportuno, uma oportunidade que nos é dada, que também é colocada como o tempo oportuno de Deus. Que hoje seja um tempo oportuno, para quem ainda não viu uma reflexão ou ouviu uma reflexão sobre este tema, sobre este assunto, para pensar exatamente na sua vida. Eu, quando
paro um pouco, eu penso que que a gente vai chegando assim numa idade, a gente começa a pensar no tempo, começa a fazer cronologia, começa a fazer contas, mas eu lembro do tempo, e não faz muito tempo que eu tinha 17 anos, 18 anos, trabalhando numa eletrônica em São Luís do Maranhão, pensando em fazer engenharia eletrônica, e quando me dei conta, estava em Mato Grosso do Sul, fazendo o seminário, já com os meus 19, 20 anos, e tendo como professor o pastor Paulo Alberto Fontaneta. Olá, passou o tempo, e desde 2017, ordenado mesmo, ano 90, 89, e desde lá como pastor, e já estou com 59, quase chegando aos 60 anos de idade. Eu poderia fazer a cronologia do tempo, e observando e vendo como o tempo passa rápido, como passa ligeiro, e quando a gente olha para trás e vê coisas que a gente fez, se alegra, e outras que a gente fez, que a gente se arrepende, e outras que a gente deixou de fazer, ou gostaria de fazer, e não fez. O tempo cronológico passa rápido, e apesar desse tempo passar tão rápido, e nossa vida partir daqui muito rapidamente, a gente se dedica intensamente a essa brevidade de vida, e se prende às coisas terrenas quase todo o tempo que nos é dado. É claro que nós vivemos nessa dimensão, nesse tempo, nesse mundo material, e nos envolvemos com ele, mas nos envolvemos tanto, que esquecemos que a vida passa, e deixamos de cultivar a outra parte da vida, que é não material, que é espiritual e que é eterna. Se soubéssemos que teríamos todo o tempo do mundo para fazer o que quiséssemos, nós não teríamos tanta pressa assim, teríamos? Teria, Jazz? Provavelmente não. Se o Jazz soubesse que ele teria ganho 1000 anos para viver, o Jazz ia fazer as coisas um pouco mais devagar, não ia, Jazz? Ou não? Ia acelerar, e dizer assim, eu ia conquistar o mundo, né? Eu ia fazer tanta coisa, com 1000 anos de vida, meu Deus do céu. Mas tem gente que já está com mais de 100. 100 anos é muito tempo, e olhando para a vida, talvez não tenha produzido tanto quanto gostaria. Mas vamos fazer uma divisão da nossa vida, para a gente entender isso. Os primeiros 5 anos da nossa vida, na verdade, uma vida de inteira e plena dependência. A gente depende de tudo, papai, mamãe, ou aqueles que cuidam de nós, eles são os responsáveis para nos nutrir, trocar até a nossa fralda, nos colocar a roupa. Nem sempre com 5 anos a gente sabe amarrar o cadarço, então tem que amarrar o cadarço do tênis, a gente depende de tudo. Depois a gente vai para os 7 anos de vida, e a gente começa a mudar o pensamento, entender a lógica um pouco da vida, e a gente começa a se socializar, se envolver, mas ainda não temos uma vida produtiva. Até os 11 anos de idade, nós vivemos uma vida de mais ou menos dependência, uma socialização um pouco mais alargada, por causa do convívio na escola, do convívio de outros ambientes, como igreja. A gente estende a nossa vida para um ambiente maior, mas ainda somos dependentes. Nós não trabalhamos, não produzimos muita coisa, somos ensinados a fazer, mas não fazemos muita coisa sozinho. Depois dos 11 anos, aí a gente se dedica um pouco mais a estudar ou a não estudar. É a fase mais difícil da vida, da pré-adolescência e da adolescência, é quando
muitos abandonam a escola, deixam de se dedicar ao estudo, ao ensino, outros vão se dedicar ao ensino e vão correr, acelerar os seus estudos, e até os 17, 18 anos, ele ainda não tem uma vida plena, produtiva, ele ainda é dependente. Nos dias de hoje, até os 25 anos, as pessoas estão se tornando dependentes dos seus pais, porque depois que terminam o ensino médio, eles vão para a faculdade, e se é uma faculdade pública, federal, por exemplo, ou estadual, em que o ensino é integral, ele não tem tempo de trabalhar, ele vai depender ainda do sustento dos seus pais, e até os 23, 25 anos, ele está dependente, ainda não numa vida plenamente produtiva. É isso mesmo? É isso mesmo. É angustiante, mas é. Os jovens que me digam, alguns abandonam e já querem produzir, querem trabalhar, se envolvem na dinâmica do trabalho, mas depois vão ficar presos na dinâmica do trabalho e não conseguem prosperar ou fazer tudo aquilo que eles gostariam de fazer ou imaginavam fazer, e vão trabalhar no pesado, no braçal, o resto da vida, porque casam cedo, têm filhos cedo, e aí tem que se dedicar a ter que responsabilizar-se pelo sustento do lar, o sustento da casa, e a rotina e a vida exige dele um tempo que ele já não consegue mais fazer tudo que ele gostaria de fazer. Então, na verdade, a gente vai ter uma vida produtiva, no chamado mercado de trabalho hoje, com 23, 25 anos, 30, 35 anos de vida produtiva, 55, 60 anos, a gente ainda consegue rebocar uma parede. Depois dos 60, o mercado de trabalho começa a olhar para você e diz assim: entre esse um de 35, eu prefiro o de 35. E você começa a ter que correr, e se não produziu até os 60, se não construiu uma história de vida, se não fez o chamado pé de meia até os 55, 60 anos de idade, você vai correr atrás da aposentadoria e fazer os bicos para complementar a aposentadoria, para pagar os remédios, porque chegou os 60 e chegou os 70, aí a dor vem, não é, Gama? A dor vem, e aqueles que chegam, como diz a Bíblia, aos 80, pela sua robustez, o enfado e a canseira. Eu estava rebocando parede, ainda dá para rebocar parede, lá em Terenos, na igreja, e tinha um senhor de 82 anos, forte, robusto, parecia o irmão Júlio lá. O irmão Júlio não tem 80 ainda, né, irmão Júlio? Mas 82 anos, subindo os andaimes, e eu lá preocupado com ele, rebocando a parede, cuidado, não vai cair, né? Preocupado com ele, para ele não cair, mas robusto, firme. Mas a gente sabe que a nossa vida vai até os 70, 80, e depois disso enfado, canseira, a vida entra num estágio de produção diferente, dependendo muito mais da cabeça do que dos braços. Já diz hoje os estudos mais modernos que os homens mais produtivos e fizeram grandes mudanças, significativos avanços na sua história, a partir dos 55, dos 60, então dá para produzir até aí os 70, 80 anos ou até mais. O Biden mesmo, presidente, até essa idade aí, mas já estão tirando ele da presidência, porque o consideram incapaz de assumir todas as responsabilidades da nação. A vida passa rápido, e o que nós estamos semeando nessa brevidade de tempo para a vida eterna, a vida que não tem fim. A gente corre atrás de bens, a gente corre atrás de riquezas, a gente corre atrás de tudo isso,
sabendo que tudo isso vai ficar, tudo isso vai ser deixado e nós não levaremos nada. Ainda que reivindiquemos em torno de um legado, de uma história, a história nos diz que depois da 4ª geração, as pessoas não se lembrarão mais de nós. Se você não foi um personagem da história, marcante, de uma nação, de um povo que marcou, as pessoas não vão mais se lembrar de você. Vão se esquecer do que você fez, do que você viveu, e o tempo vai passar e vão vir novas gerações. Os dados da modernidade nos dizem que daqui a um tempo as gerações elas deixarão de existir, vai surgir uma nova geração. A cada mais ou menos 70 anos, então muda toda uma geração. Aí uma média estatística de 76, 75 anos, muda toda uma geração, ou seja, as pessoas morrem e nascem novos, e a cada multiplicação desses anos, as gerações vão somando. Só para a gente ter uma ideia, a média de vida no Brasil até 2019 era de 76,2 anos, nós vivíamos até essa idade média. Não significa dizer que não tenha gente de 80, de 90, ou de 100, cento e poucos anos, mas a média de vida no Brasil é de 76 até o ano 2019. Depois da pandemia caiu, nós voltamos para a faixa dos 75,5. Quem tem 75 anos aqui? Deixa eu ver. 74. Estamos chegando na média, né, Plínio? 75,5 é a média. Vocês estão dando risada? Mas é o que a gente tem que pensar. Quem tem 80 aí? Olha aí, já é pela sua robustez, e diz a Bíblia. 84, olha que bênção, que maravilha. Já temos gente acima da média. Mas se a gente coloca a nossa vida no estado, ou na condição de média, é a média, 75. Aí você fica preocupado, não vai morrer antes do tempo por ansiedade, porque você está chegando no 75, viu, Plínio? Não fique ansioso por isso, mas é como a gente olha a vida. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que nascem e morrem no mundo é mais ou menos o seguinte: 2,44 de pessoas nascem por segundo. 2,5 pessoas nascem por segundo. Então é como se fosse o seguinte: 1, 2, 3. Só em fazer 1, 2, 3, já nasceram 3 pessoas. Enquanto eu estou falando com vocês, estão nascendo dezenas de pessoas. Nascem a média de 146,52 nascem pessoas por minuto em média. 8.791 por hora. Ou seja, o tempo que nós estamos aqui de culto, já nasceu 16 mil, a média de culto, 2 horas de culto, 16 mil pessoas nasceram no mundo. Mas vocês vão se assustar logo, logo. 211 nascem por dia, 211 mil pessoas nascem por dia. 6.330.000 nascem por mês. 75.970.000 nascem por ano. Na média de crescimento populacional do mundo hoje, eles colocam 1,2 no crescimento. Nós já estamos chegando a 8 bilhões.
Onde mais nasce gente é na Índia. Até 2035 a população da Índia passará da população da China. É muita gente, não vai caber num país só. Eles vão ter que migrar para o Brasil. Então vai chegar cada vez mais chinês e cada vez mais indiano no Brasil, porque no Brasil a média da população parou de crescer. Nós estamos aí em 7º lugar no mundo em termos de crescimento populacional, graças ao Nordeste, onde o índice ainda é maior. 55, agora vamos ver o número de pessoas que morrem. 55,3 milhões de pessoas morrem a cada ano. 151.600 pessoas morrem a cada dia. 6.316 pessoas morrem por hora. 105 pessoas morrem a cada minuto. Quase 2 pessoas morrem por segundo. Se nós pararmos de crescer, de nascer gente, nós vamos empatar entre o número que morre e o número que nasce. A média está ainda ganhando, sendo mais gente do que morrendo. Quase 2 pessoas morrem por segundo. Então, enquanto você dá uma piscada, um morre. Essa é a realidade da vida. A gente nasce, e como diz o livro de Jó, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. É cheio de inquietação, cheio de anseios, cheios de planos, cheios de sonhos, cheios de indagações, de questionamentos, de conquistas, de evoluções. Deus nos fez assim, mas ele nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Eu posso estar vivo hoje e amanhã não. Eu terça-feira, quarta-feira estava rebocando parede. Quinta-feira de manhã eu estava fazendo um culto fúnebre. Quinta-feira à tarde eu estava de cama. Dessa virose brava. Levantei hoje, de manhã, para vir para a IBD. Até ontem à tarde ainda estava bem ruim. Não sei quem pegou essa gripe, ela é malvada. Eu não sei se era gripe, se era Covid, não sei. Eu não fui lá fazer o teste. O Geis estava de Covid. Saiu daqui no domingo, passou para alguns. Brincando, Geis. E passou a 2ª semana de atestado porque estava em casa. Essa é a nossa vida. Apesar de todas as inquietações, a gente pouco para pensar na brevidade da nossa vida. Podemos estar vivos hoje, mortos amanhã. Podemos estar saudáveis hoje e doentes amanhã. O que a Bíblia diz sobre o tempo de vida e a nossa eternidade e até a própria soberania de Deus? O salmista, aliás, Jó, Isaías, nós já lemos, mas a gente pode ir para mais alguns livros. O Salmo 8, o homem foi feito conforme Gênesis. Aí vamos fazer uma sequência, só para a gente seguir um raciocínio. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem foi feito para viver eternamente. O homem foi feito para não morrer, mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Nós herdamos a vida. Morríamos até aí então com 900 anos, 500 anos. Gostaria eu de viver como Matusalém, mas não me foi dado esse privilégio, porque Deus pôs um limite à idade do homem. 70, 80, enfado e canseira, passando daí pela sua robustez, e vamos até os 100, 125 anos, quando Deus assim nos permite. Mas o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Salmo 8, verso 5, Hebreus 2,
verso 7. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, criaturas um pouco menor que os anjos, feitos para viver eternamente, mas por causa do pecado, nós fomos condenados à morte. E morte duas vezes. A primeira morte, morte física, essa que todos nós, se Cristo não voltar antes, nós passaremos. Por isso, quando celebramos um velório, é a realidade da vida, saber que todos nós passaremos por essa realidade. A segunda morte é o lago de fogo e de enxofre, para onde foi condenado o diabo e seus anjos, e aqueles que não se arrependem e não reconhecem Jesus como Salvador e Senhor, e aí estes também serão destinados para o mesmo lago de fogo e enxofre, conforme diz Apocalipse 14, 20, capítulo 20, verso 14 e verso 15. Esta é a segunda morte. O homem, sob a condenação do pecado, perdeu a longevidade, não a eternidade. Ele perdeu a capacidade de viver todo o tempo físico, mas ele não perdeu a eternidade. Após a morte, há uma vida eterna. Após a nossa passagem deste mundo para o outro mundo, há uma outra vida que nos aguarda, e essa não tem fim. A única diferença é que essa eternidade nos é dado como uma escolha de dois caminhos. Nós podemos escolher viver a vida eterna no seio de Abraão, no paraíso eterno, no lugar preparado por Cristo, para quando voltar nos levar para lá, para a vida eterna ao lado de Deus, ao lado de Cristo Jesus, ou para a condenação eterna, o que a Bíblia chama de inferno, lugar de dor, lugar de sofrimento. A brevidade da vida, sim, mas a eternidade continua existindo. Só que nós cultivamos essa eternidade enquanto estamos aqui, nesse mundo físico, vivendo a brevidade da vida. Aqui nós temos a oportunidade de escolher a eternidade que nós queremos viver, ao lado de Deus ou separado de Deus. Enquanto as pessoas correm a sua vida perene, se preocupando com o dia a dia, com o seu tempo, com a sua cronologia, eles esquecem de se prepararem também para a vida eterna. Esquecem de escolher Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nele viverem em santidade, porque a Bíblia também nos diz que sem santidade é impossível ver o Senhor, como nos diz o autor de Hebreus. Então, é preciso escolher a vida que nós queremos viver na eternidade, enquanto estamos aqui, porque depois que partirmos para o outro lado, já não mais há escolha a fazer. Depois disso virá apenas o juízo, e o juízo é só para o destino, que já me foi dado pela palavra de Deus. O homem, sob a condenação do pecado, tem vida breve, Jó 14:2, nós já lemos, e ainda no Novo Testamento você pode ler, 1 Pedro capítulo 1, verso 24, Salmo também 103, verso 15 a verso 18, diz as mesmas expressões. Nós somos como a relva, que nasce hoje, cresce, mas amanhã morre, como a sombra, que deixa de existir, ela só há enquanto tem sol, acabou o sol, não tem sombra. Então a nossa vida passa, ela cessa, ela terá um fim, e essa escolha, ela é nossa. As pessoas estão escolhendo hoje, algumas decididamente, volitivamente, dizem: eu não quero a vida eterna com Deus, eu prefiro a vida eterna com o diabo e seus anjos.
no lugar de dor e sofrimento, porque eles acham que a luta de dor e sofrimento, que a Bíblia fala de inferno, é a vida do prazer que o mundo hoje oferece. Eles pensam que lá vai ter uma cervejinha gelada, um uísque, eles pensam que lá vai ter uma rodada de funk. Eu não estou dizendo que a música em si seja o erro, não é nada disso, mas a orgia, a ausência do cultivar uma vida de devoção, de entrega, de vida com Deus, para cultivar a sua vida eterna. Preferem a vida do mundo para escolherem a vida eterna sem Deus, do que escolherem a vida sem o mundo, no sentido dos prazeres devolutos, da devassidão, para viverem a vida com Deus. O homem pode escolher que tipo de vida eterna quer, ao lado do Pai ou longe do Pai, o céu ou o inferno. Vamos ver, Romanos 3, 23, vocês sabem de qual, porque o salário do pecado é de novo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus quer nos dar gratuitamente a vida eterna, pela oferta que nos é apresentada por meio de Cristo Jesus. João 14,6, vocês lembram o que diz lá? Disse-lhe Jesus: eu sou. Isso, hoje nós vamos decorar versículo bíblico. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual o caminho para a vida eterna? Cristo Jesus. Ele é o único caminho para a vida eterna. Não vai ser outra coisa senão Cristo Jesus. Oferta vicária na cruz, que nós celebraremos hoje por meio da ceia do Senhor. João 3,16, eu sei que ninguém sabe, mas o que diz lá? Não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que a gente viva esta vida, mas sem esquecer que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, e podemos escolher em Cristo Jesus a garantia da vida eterna. João 5,24, vocês sabem o que tem lá, sem colar? Na verdade vos digo, quem ouve as minhas e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, passou da segunda morte para a vida. A morte física só não passaremos se Jesus voltar antes, porque seremos transformados, mas se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte física, mas não passaremos pela segunda morte, porque fomos resgatados para a vida eterna. E Jesus está dizendo, hashtag, é essa a ideia mesmo. Na verdade, era como colocar em negrito, em itálico, e hoje no mais moderno, hashtag disse Jesus. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é vai ter a vida, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna. Você pode ter a sua vida plena enquanto vive aqui no presente. Você pode ter as suas conquistas enquanto vive aqui no presente, não é errado. Se preocupar com a dinâmica da vida, com as coisas da vida aqui no presente, mas não pode se esquecer da vida eterna. Não pode se esquecer de cultivar a vida eterna. Essa passa, a outra não tem fim. E o que você está cultivando?
semeando, porque tudo que você cultivar e semear aqui, passa. As únicas coisas que não vão passar, diz as Escrituras, é a fé e o amor, e assim mesmo o único que vai permanecer é o amor, porque nem fé a gente vai precisar ter mais, porque já contemplaremos face a face o nosso Deus, já estaremos na presença. Todas as outras coisas vão cessar, vão passar. Então a gente pode viver a vida plena aqui, nos alegrarmos, festejarmos, viver a vida, saborear as coisas boas, comer as boas comidas, aproveitar, mas não se esqueça da vida eterna. E tem gente vivendo a vida aqui, se esquecendo da eternidade, se esquecendo de cultivar a vida eterna. E a vida eterna, o cultivo é uma vida de santidade, e uma vida de santidade nos é exigida por Deus. 1 Pedro diz: porque sede santo, porque eu sou santo. Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Viver uma vida santa é buscar de Deus em nossa vida, é buscar Deus em nós, é viver Deus em nós, é deixar Deus transbordar de nós, e saber que tudo que Deus vai nos permitir fazer é por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que a gente faz aqui é por Ele, é para Ele, é tudo. Não se esqueça disso. Não comece a viver o presente como se tudo fosse seu, tudo é para você, tudo, porque você não vai levar nada do que você está cultivando ou fazendo aqui, a não ser as suas boas ações, para serem apresentadas diante de Deus, a não ser a sua vida de relacionamento e comunhão, que vão ser testificadas diante de Deus, quando Ele chamar você: bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Filhinhos, pode vir, o reino é seu, a casa está pronta, pode entrar. Essa é a ideia. Não vamos nos esquecer da vida eterna. A vida aqui é passageira. Então, se você tem hoje 5 anos de idade, os 5 anos você já pode se lembrar do Senhor. Quem melhor retrata isso é o autor de Eclesiastes: lembre-se do seu Criador na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta e na sua velhice. Também a gente não vai se esquecer do Senhor, mas não se esqueça, o tempo passa rápido, o tempo passa rápido. Não deixe para escolher o Senhor só no fim da sua vida. Nós louvamos a Deus quando a gente vai visitar alguém no hospital, no seu leito de morte, aguardando a chamada de Deus para a eternidade, e nos últimos fôlegos da sua vida, ele entregar a sua vida para Jesus. Não precisa ser assim. Por que esperar para entregar no fim de tudo o Espírito para voltar para Deus, quando a gente pode entregar desde a nossa tenra idade a nossa vida ao Senhor, e viver uma vida frutífera, e viver uma vida produtiva no reino de Deus, vivendo aqui, mas sem deixar de cultivar também a eternidade com Deus. Amém? O ser humano nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Quais têm sido as suas inquietações, as suas crises de lamento, de ansiedade, de preocupações? Pelo mundo presente somente? Ou você tem estado inquieto também com a eternidade, com a vida eterna, com o seu relacionamento, com sua vida com Deus? Lembre-se, você nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Logo a nossa vida passa. E quem tem 75, quem tem 80, aí que se lembra do tempo que foi criança, passou rápido, e lamenta: porque não aproveitei logo antes, porque não fiz mais coisa antes, porque não me dediquei antes, agora já não posso mais. Então vamos nos colocar em pé e vamos nos lembrar
desse convite de Deus para nós, de vivermos também a vida eterna aqui na vida presente, na vida terrena. Enquanto vivemos materialmente, já contemplamos, já vivemos a eternidade com Deus, e isso é que nos dá alegria e esperança, e nos permite até consolarmos uns aos outros nas horas das tribulações, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses capítulo 4. Oremos. Pai do céu, nós vivemos tão pouco tempo nesse mundo, mesmo assim ficamos tão inquietos com tantas coisas, em produzir, fazer, conquistar, ó Deus, que nos esquecemos de cultivar também a nossa eternidade, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida com o Senhor. Cultivarmos isso é precioso para nós, é contemplarmos a eternidade, é vivermos a dimensão do infinito, é vivermos a dimensão do eterno, ó Deus, daquilo que transpõe, que sobrepõe ao mundo físico e material, é o que nos alimenta de esperança, de confiança e de segurança, e nos faz permitir, ó Deus, viver o mundo presente com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, com muito mais fervor também. Pai, que aqueles que estão presentes nesta noite, que ainda não pararam para pensar seriamente na vida eterna, comecem a pensar. Aqueles que ainda não pararam para pensar na brevidade do tempo e da vida, que comecem a pensar, ó Deus, e que cultive essa dinâmica da vida espiritual. Eu peço e oro em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Eu quero fazer um convite, a igreja pode ficar em pé enquanto ora, mas você que está hoje à noite aqui, que não pensou na brevidade do seu tempo e da sua vida, e está esperando o tempo passar para se dedicar, para se entregar, para entregar sua vida a Jesus, dizendo assim: não, uma hora eu entrego, a hora vai chegar, o tempo vai chegar, o momento vai chegar, um dia vai ser o tempo oportuno. Eu quero dizer para você que hoje é o tempo oportuno, hoje é a hora oportuna. Você ouviu uma mensagem que te fez pensar que amanhã não nos pertence, amanhã não é nosso. Então, se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, dizendo: eu hoje quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu sei que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, é Ele que me leva aos céus, e eu quero entregar o meu coração, a minha vida, para que Ele escreva o meu nome no livro da vida, para que Ele me registre como aquele que tem a garantia da vida eterna, aquele que tem o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna, aquele que tem a libertação do poder das trevas e a garantia da vida eterna, aquele que tem a libertação do poder do pecado e a presença poderosa do Espírito de Deus, para viver a vida contemplando a eternidade, seguro dessa eternidade, certo da eternidade que é prometida em Cristo Jesus. Você que está nesta noite aqui, quer fazer isso? Levante a sua mão comigo e diga assim: eu quero isso, eu quero entregar o meu coração a Jesus, não quero esperar o tempo passar mais, eu quero aproveitar o agora, o hoje, e entregar o meu coração a Jesus. Você que ainda não fez isso, quer fazer? Amém, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Mais alguém quer fazer isso? Entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Quem está dizendo isso não sou eu não, é a Bíblia que diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, nos dá a garantia da vida eterna. Há mais alguém que quer fazer isso, tomar essa decisão ao lado de Cristo Jesus? Tem resistido, tem achado: não, eu sou jovem, eu sou adolescente, o tempo vai me permitir mais tempo. Não é assim a nossa vida. Você quer? Eu vou encerrar esse apelo, porque eu penso que não sou eu que devo insistir com você, convencê-lo, mas se você ouve de Deus no seu coração, inquieta o seu coração, não deixe de tomar essa decisão hoje. Amanhã é outro dia, amanhã é outro tempo.
Mais alguém? Se não, alguém senta ao lado ou fica do lado da... Isso, fica ao lado dela, Renatinha, ore com ela. Vamos estender a mão, igreja. E você que tem deixado o tempo passar na sua vida e não tem se dedicado ao Senhor, tem estado tão ansioso, tão preocupado com as correrias do dia a dia, de tanta coisa que tem para fazer, e tem se dedicado tão pouco ao Senhor, lembre-se disso também. Tudo aqui vai ficar. Não que você não tenha que produzir, fazer, se preocupar, trabalhar, mas esqueça um pouco e dedique-se também ao Senhor. Pai do céu, mais uma vez nos apresentamos como igreja diante do Senhor. A alegria no céu agora. Deve haver alegria em nossos corações. Ó Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro, nos diz a tua palavra. Os anjos festejam, celebram por um pecador que se arrepende. Há alguém que entregou sua vida ao Senhor nesta noite. Escreva agora o seu nome no livro da vida. Ó Deus, perdoe todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Ó Deus, liberte do poder das trevas, transporte-a para o reino da luz. Ó Deus, para a tua presença, cele-a com teu Espírito. Ó Deus, e que nenhum inimigo mais tome, ó Deus, ou perturbe esta vida, mas que ela seja liberta em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, ela agora é propriedade única e exclusiva do Senhor, selada pelo teu Espírito, escrito o seu nome no livro da vida, filha amada especial do Senhor, herdeira e co-herdeira de todas as tuas promessas. Testifique isso no seu coração e encha de alegria, encha com a sua paz, Pai, encha com a alegria do Senhor, transborde a sua alma, transborde, ó Deus, a sua mente, transborde a sua alma de alegria e de contentamento, em nome de Jesus, Pai. A igreja do Senhor, Pai, também ouviu a tua palavra. Ó Deus, a nossa vida passa tão rápida, e tanto tempo nós perdemos sem produzir, sem cultivarmos, sem fazermos, semeando para a eternidade. Ó Deus, e que todas as vidas aqui pensem assim: ó Deus, enquanto vivo aqui, também semeio para a eternidade. Sejam vidas frutíferas, produtivas no reino do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 Deus, amém, Jesus, amém. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nos preparamos para ser, os irmãos, se quiserem sentar, porque enquanto nós cantamos, preparamos o nosso espírito num momento de confissão.